Gente, continuando aqui que eu tive que cortar o vídeo para não ficar muito grande. Então, algo que preliminarmente pode, deve ser alegado, né, verificado se tem resposta à acusação, são as nulidades. É uma matéria preliminar, em que o juiz, verificando que tem algum tipo de defeito, algum tipo de problema ali na petição inicial, na acusação ou na queixa-crime, vai e pode anular o processo ab início, né, desde o seu início ou daquele ato para frente. Mas então, sugiro, né, que todo mundo acompanhe lá no artigo 564, 564, que trata das nulidades. Ver se a petição inicial, se a acusação ou a queixa-crime que você está utilizando como base para fazer a resposta à acusação apresenta algum tipo de vício, algum tipo de defeito, algum tipo de problema, tá, processual. E dá uma olhada ali no 564, ver se dá para enquadrar em algum. Algo que também pode ser alegado, né, em matéria preliminar ali, na resposta à acusação, são as hipóteses de rejeição da petição inicial. A petição inicial, seja a denúncia ou a queixa-crime, ela pode ser rejeitada pelo juiz se ela não tiver alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Né? Melhor dizendo, quais que são as causas de rejeição de uma petição inicial? A primeira causa de rejeição da petição inicial é a inépcia da petição inicial. É quando uma petição inicial ela é inepta. O que é uma petição inicial inepta? É uma petição que não contém, né, as formalidades e os requisitos legais necessários para que ela possa ter continuidade. Requisitos esses que estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nomeação, né, do autor com todas as suas características e nomeação de testemunhas. Ou seja, não havendo o cumprimento, não possuindo a petição inicial esses elementos, ela vai ser rejeitada por inépcia. Segunda causa de rejeição da petição inicial, falta de pressuposto processual, falta de condição da ação, tá? Uma petição inicial, uma denúncia, ela não pode conter, né, ali, né, no seu âmago, no seu conteúdo, um fato que esteja prescrito. Não pode haver uma denúncia de fato prescrito, né? Ou a denúncia, ela não pode ter ultrapassado, né, não só a denúncia ou a queixa-crime, o prazo, por exemplo, de 6 meses para ser proposta a partir do conhecimento da autoria. Senão acontece a decadência, ou seja, prazo decadencial, ou seja, um pressuposto processual. Né? Outro exemplo de pressuposto processual, uma litispendência. Né? Não pode ter duas ações idênticas em andamento. Né? Não pode ter duas ações idênticas ali em andamento. E ali como condição da ação, nós temos possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir. Temos que ver, por exemplo, se numa ação penal pública, quem está oferecendo a denúncia é o Ministério Público. Ou se na queixa-crime, quem está oferecendo a queixa-crime é o querelante, sob pena de falta de interesse de agir e falta de uma condição da ação. Ou seja, faltando a condição da ação, ou um pressuposto processual, como deu exemplo, prescrição do fato, né, decadência, litispendência, falta de interesse de agir, a petição inicial, a denúncia ou queixa-crime, ela pode ser rejeitada. Terceira situação aí é a falta de justa causa. Tá? O que é a justa causa? Justa causa é o suporte probatório mínimo que uma petição inicial tem que ter para ser recebida. Ou seja, para que uma denúncia ou uma queixa-crime seja recebida pelo juiz, tem que ter no mínimo um suporte probatório, tem que ter no mínimo provas que façam, né, ou que tenham, né, valor para que um processo seja instaurado. Se não tiver provas, né, suficientes, se não tiver um mínimo de corpo probatório, não há que se falar em recebimento da petição inicial, ou seja, a resposta à acusação pode tratar também dessas hipóteses ali de rejeição da petição inicial, beleza? Agora, a resposta à acusação, ela tem ali como matéria principal e ela objetiva, né, de maneira principal ali no mérito, a absolvição sumária do réu, tá? Na resposta à acusação, o pedido ali imediato, o pedido central, é o pedido de absolvição sumária ali no artigo 397 do Código de Processo Penal. E, né, os seus incisos, né, as suas circunstâncias de enquadramento. Na resposta à acusação,
Se busca a absolvição sumária no procedimento comum ordinário, lá no artigo 397, e só ressaltando que no procedimento especial do júri a absolvição sumária é lá do 415. E o que se busca, então, na absolvição sumária ali do réu, no artigo 397? Primeira situação, a existência manifesta de uma causa excludente de ilicitude. O que é uma causa excludente de ilicitude? Tá? Uma legítima defesa, uma situação de legítima defesa, uma situação de estado de necessidade, uma situação de estrito cumprimento do dever legal, uma situação de exercício regular de um direito. Exemplo, acontece uma lesão corporal, só que na resposta à acusação é dito houve, né, a lesão corporal, mas a lesão corporal só aconteceu por legítima defesa. Uma pessoa veio com uma faca agredir o réu para se defender, ele acaba, né, reagindo e, enfim, causando uma lesão ali, né, ao seu agressor. Ou, por exemplo, uma situação de estado de necessidade, quando há uma situação de perigo, né, atual que esteja sendo causado. Exemplo, uma pessoa está sendo processada por um suposto crime de dano, tá? Por exemplo, quebrar o vidro de um apartamento. E a pessoa alega estado de necessidade porque o prédio estava pegando fogo, foi necessário ela quebrar o vidro ou a janela do vizinho para se salvar ali daquela situação de perigo, beleza? Ou seja, a primeira situação em que a resposta à acusação busca é demonstrar que o fato aconteceu por uma excludente de licitude, ou seja, mostrar que o fato aconteceu, mas sem contrariedade com a lei, beleza? Segunda situação, que a resposta à acusação ela busca, né, ali a existência manifesta de uma causa excludente de culpabilidade. A existência manifesta de uma causa excludente de culpabilidade. O que é a culpabilidade? É o pressuposto da pena. É a possibilidade de uma pessoa ser punida. Então, na excludente de culpabilidade, pode-se alegar, por exemplo, um exercício, pode-se alegar falta de potencial consciência de licitude, ou seja, pode-se alegar que uma pessoa não tinha possibilidade de conhecer a tipicidade daquele fato, ou seja, não tinha como a pessoa saber que aquele fato era ilícito. Exemplo, uma pessoa, né, que é da Holanda, onde o uso de drogas ali é mais do que permitida, ela vem para o Brasil com um monte de drogas e começa a distribuir. A pessoa então é processada pelo crime de tráfico de drogas. Se não tinha como o holandês, o estrangeiro, saber que no Brasil o uso, tá, e a distribuição de drogas era crime, é excluída a culpabilidade dele, ele não é punido, tá? Outra situação de excludente de culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa. É a situação em que o réu ele não poderia agir de outra maneira, senão daquela. Exemplo, coação moral irresistível. Ou seja, uma pessoa entra num banco e pega um monte de dinheiro. Vai ser processada. Só que se descobre que essa pessoa só pegou esse dinheiro porque ela estava sendo ameaçada de morte e a família dela estava em um cativeiro. Ou seja, situação de excludente de culpabilidade, beleza? Terceira situação ali que pode ser alegada na resposta à acusação é que o fato narrado, evidentemente, né, não constitui crime. Ou seja, falar que houve a tipicidade da conduta, falar que aquilo não é previsto legalmente como crime, ou seja, não é fato típico. E aí a gente pode citar aí o princípio da insignificância. Né? O princípio da insignificância ele exclui, a gente já viu isso em aula, a tipicidade. Dentro da tipicidade nós temos a tipicidade formal e material. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material, excluindo então a tipicidade do fato e, consequentemente, excluindo o crime. E a quarta situação é mostrando que foi extinta a punibilidade do agente. Né? A extinção da punibilidade do agente não seria uma situação de absolvição, né? Até tecnicamente a redação 397 está errada, mas é uma situação que o réu ali ele não pode mais ser punido, né? Ou porque ele recebeu uma graça, né, ali do presidente, que a gente fala graça, né, o perdão, né, a graça, o indulto, a anistia, ou quando aconteceu a prescrição, a, né, decadência
ali daquele fato, né, de qual ele está sendo julgado, quando houve retratação por parte desse agente, né, quando, por exemplo, houve perdão judicial, beleza? Ou seja, situações que impedem que o réu seja punido.